Boa noite a todos. Bom, nosso trabalho tem como tema núcleos intrarradiculares, seus tipos, indicações, preparo e moldagem. Clínica Integrada 3, 10º semestre, professora Sônia como a nossa docente. Os acadêmicos são o aluno Johnny, Júlia, Maria e Tiago. Bom, uma introdução sobre o núcleo metálico fundido. Alguns autores descrevem de alguma forma que a gente vai estar explicando aqui, né? O autor Miranda descreve que o núcleo metálico ele é uma peça de prótese fixa, intrarradicular, que ela tem o destino de reconstruir a parte da estrutura de um dente, né? São indicados para todos os tipos de dentes, com grande comprometimento de suas coroas, e apresentam as raízes dentro dos princípios de normalidade. O autor Santana define o núcleo como uma associação de 3 unidades básicas: a parte intracanal, que seria o pino, a parte supragengival, que seria a porção coronária, e um terceiro componente, que é essa cinta metálica que abraça toda a estrutura do dente, evitando a fratura da raiz pelo pino. O autor Jenson e outros autores afirmam que o núcleo intrarradicular é constituído de um pino para fixação intrarradicular e de uma porção que reconstitui a parte coronária, como se o dente estivesse preparado para receber uma coroa total. Falando um pouquinho da história, né, do começo da questão de núcleo intrarradicular metálico, na odontologia moderna, a restauração tinha um princípio de voltar à função no dente despolpado, né? Então era despertado grande interesse e atenção crescente em restaurar e reforçar esses dentes, tratados endodonticamente, né? Era uma preocupação constante no começo da história da odontologia moderna, né? Temos esse autor aí, que foi um médico francês, médico e dentista francês, que foi o autor dessa obra Le Chirurgien Dentiste, o cirurgião dentista, de 1728, né? Foi uma obra moderna do tempo aí, onde ele descrevia anatomia oral, sintomas de patologia da boca, técnicas de remoção de cárie, reconstrução de implantes. Então era algo bem moderno na época. E Pierre, ele dizia nas suas obras sobre o núcleo metálico fundido, sobre pino intrarradicular, né? Ele que utilizava no século XVIII, eles utilizavam um tipo de pino de madeira, que no interior do conduto servia para reter essa coroa, retia a coroa no interior do conduto com esse tipo de pino de madeira, né? E funcionava da seguinte forma: através do umedecimento dessa madeira, ocorria uma expansão contra essas paredes do conduto, e assim formava essa retenção do núcleo intrarradicular. Porém, tinha seus limites, né, seus limitantes, né, os contras, né? O retentor de madeira não tinha uma compatibilidade com a dentina. Então era um grande problema naquela época. E a sua adaptação não era ideal, mesmo que essa retenção hidroscópica que ocorria aí do umedecimento dessa madeira aí, que tinha essa retenção, né? Em 1728, eles evoluíram e usaram os pinos tipos metálicos, aparafusados nas raízes dos dentes para reter próteses. Em 1772, o uso dos pinos metálicos, eles eram cimentados internamente nos canais radiculares dos dentes tratados endodonticamente. Então, teve uma evolução. Em 1746, esse autor Cláudio Moulton, ele publicou o desenho de uma coroa de ouro com um pino intrarradicular como retentor, né? Pois também era uma evolução, tal, era um outro tipo de material, né? Era ouro no caso, mas também tinha suas limitantes, a incompatibilidade do material com a dentina. Desculpa, gerando trinca nas raízes devido ao estresse gerado. Em 1870, Richard Mond introduziu uma técnica de coroa em espiga para dentes tratados endodonticamente, com suas limitantes também. Em dentes unirradiculares, havia uma dificuldade, eu errei na palavra aí, né? Coloquei outra palavra, dificuldade de remoção e riscos de fratura da raiz. Após várias décadas de uso, coroas e núcleos
numa peça só foram substituídos pelos núcleos metálicos fundidos em si mesmo, utilizados até hoje, que foram feitos separadamente, ou seja, era o pino e a coroa apenas, né? Tal técnica permitiu melhor adaptação marginal, sem a limitação da trajetória de inserção da coroa, exclusivamente ao logo eixo do dente. Além do que, no estudos também, eles mostram que em 14 restaurações insatisfatórias, poderia ser substituída sem a remoção do pino. Esse autor aí, Albuquerque, ele cita isso no artigo dele, né? E aí ocorreu, evoluímos até hoje e o núcleo metálico fundido teve novos métodos, novos tipos. Bom, o objetivo do núcleo metálico fundido em si era restaurar o dente afetado por perda coronária pós-tratamento endodôntico. Sua indicação, pessoas que precisavam de tratamento com prótese dentária. Sua função, recuperar a função anatômica e estética. Suas vantagens, melhor preenchimento na área destinada, maior resistência, maior versatilidade, melhor adaptação ao canal radicular, não requer a utilização de técnicas conjuntas para fixação, menores chances de perfuração. Suas desvantagens é risco de corrosão das ligas, principalmente aquelas fitas de cromo ou cobalto, risco de alergia, maior desgaste na estrutura dental, podendo até incluir estruturas saudáveis do dente, risco de alteração cromáticas, dificuldade na remoção da sensibilidade da técnica, maior tempo de trabalho devido ao número de sessão de clínicas, maior custo por envolver diversos procedimentos laboratoriais. Por fim, há um prejuízo à estética, já que o efeito metalizado faz o material receber bastante destaque e frequentemente incomoda as pessoas que usam. Agora eu vou falar sobre os tipos de núcleo que existem. O núcleo metálico fundido e o núcleo de fibra de vidro são os mais utilizados. Também existem os núcleos de fibra de quartzo e endochrome. Esses dois eu coloquei mais a título de curiosidade mesmo. O núcleo de fibra de quartzo é uma alternativa muito cara de tratamento, também é difícil de encontrar ela no mercado. E a endochrome vai ser uma coroa adesiva que vai dispensar a utilização do núcleo. Então você cimenta a coroa lá dentro com uma retençãozinha e isso vai dispensar a utilização de núcleo. Funciona também. A importância do núcleo para o dente. Então, como o Thiago já disse, a principal finalidade de você confeccionar um núcleo num dente é você repor a estrutura dental perdida para facilitar o suporte e a retenção da coroa. A literatura tem descrito que um dente tratado endodonticamente vai merecer um cuidado especial na restauração, porque ele vai ficar mais frágil devido à modificação na sua arquitetura e morfologia. As características ideais que o núcleo tem que ter é ser de fácil uso, biocompatível, preservar a dentina radicular, evitar tensões na raiz, promover união química e mecânica com o material restaurador, ter um baixo custo, resistente à corrosão e ser estético. Agora sobre o núcleo metálico fundido. Eles são feitos com ligas metálicas e cada liga vai ser indicada devido à sua resistência e boa adaptação ao conduto, apesar de serem esteticamente desvantajosos porque são prata e também vai mais tempo para confeccionar. A extensão de um núcleo no dente deve ser de 2/3 do comprimento da raiz e sempre permanecer de gutta-percha no ápice de 3 a 5 milímetros. Então, como eu disse anteriormente, as ligas vão ser indicadas devido à sua resistência e boa adaptação. Agora um pouco sobre as ligas. As mais utilizadas são a de cromo cobalto, que é a liga Duracast, níquel cromo e prata. Essas são as mais utilizadas. Então, a de cromo cobalto, ela é barata, porém ela oxida com o tempo e vai manchar.
tanto ali o término cervical, vai aparecer na gengiva também. E pode deixar a gengiva e a raiz escurecida, além de manchar. Com o passar do tempo, ele vai soltando. Por exemplo, você precisa tirar a coroa para trocar. Ele provavelmente vai soltar. A liga de níquel-cromo não oxida. Também é possível que você deixe esse núcleo mais estético, porque você pode fazer uma opacificação nele, deixar ele branco. Então pode também ser usado para dente anterior. Só que ele é extremamente duro, isso facilita a fratura da raiz, mas para frente eu vou explicar como. A liga de prata, ela é mole, ela não oxida. Quando você precisa cortar, né, o núcleo 2 milímetros abaixo do nível oclusal, é fácil para cortar. E também é uma liga barata. Só que se a raiz for muito atrésica, pode entortar. Então a raiz tem que ser o canal radicular tem que estar bem amplo para ela ser indicada. E as melhores ligas é a de paládio, prata e ouro. Só que são muito caras. Ambas têm uma resistência flexural boa, não oxida e tem compatibilidade com os tecidos periodontais. Isso é muito bom para um núcleo. Só que, como ela é muito cara, não é indicado, porque pode fazer o de fibra de vidro também. Agora, dentre as vantagens e desvantagens, desvantagem a gente encontra baixo custo, mas esse baixo custo é relativo, porque o de fibra de vidro também não vai ser muito caro depois que você obtém o kit e tal. Boa adaptação ao conduto radicular, não requer a utilização de técnicas conjuntas para fixação, e na desvantagem a gente vai encontrar. Geralmente, a resistência flexural é muito alta. Isso significa o quê? O núcleo vai ser muito duro e a resistência flexural da dentina é menor. Então, antes de quebrar o núcleo, ele vai quebrar o dente por ser muito duro. Um maior tempo de trabalho, porque demanda mais sessões clínicas e possibilidade de oxidação. Agora, alguns estudos sobre a comparação do núcleo metálico fundido com fibra de vidro. Os pinos pré-fabricados estão substituindo os pinos metálicos porque o procedimento adesivo com o pino de fibra de vidro reforça a estrutura dentária após a cimentação. Essa é uma grande vantagem. E o estudo de Rossato diz que os pinos de fibra de vidro apresentam um padrão de fatura que não afeta a estrutura radicular. Já os núcleos metálicos fundidos apresentam resultado desfavorável envolvendo a estrutura radicular. Isso vai acontecer devido à sua resistência flexural ser maior do que a resistência flexural do dente. Agora só para citar as duas técnicas que existem de moldagem, mais para frente a Maria Paula vai explicar melhor. Na técnica direta, a gente usa o pinjete de resina acrílica para moldar, sempre lembrando de vaselinar o conduto. E na técnica indireta, você vai usar o silicone, com o pinjete também, só que aí vai precisar da seringa de moldagem, vai precisar de moldeira. Na minha opinião, dá mais trabalho e a técnica direta copia melhor o conduto. A confecção de moldagem do núcleo metálico fundido. Primeiro, o cirurgião dentista tem que preparar o remanescente. E ele deve seguir as características dos tipos de prótese indicados, removendo o cimento temporário até a embocadura do conduto. O profissional deve lembrar de manter o máximo de estrutura dental para maior resistência e retenção. Após este passo, faz-se a base de sustentação da coroa, com uma mínima espessura de 1 milímetro. São essas bases que dirigirão as forças para a raiz do dente. Logo, as tensões são minimizadas. Preparo do conduto. O comprimento ideal do conduto é 2/3 do comprimento total do remanescente.
O comprimento correto faz com que a prótese dure por mais tempo. O diâmetro deve apresentar 1/3 do diâmetro total da raiz. A remoção do material obturador. A retirada do material obturador é feita com a broca de Gates. Deve-se deixar 4 mm de material restaurador no ápice, pois dessa maneira o selamento pode ser feito. Agora, eu vou explicar um pouco da técnica direta. Um bastão de resina acrílica que se adapta ao diâmetro deve atingir a porção apical. Ele deve se estender 1 centímetro além da coroa remanescente. A porção coronária e o conduto são lubrificados. Na fase de moldagem, é levada a resina preparada com sonda para o interior do conduto envolvendo o bastão. O material em excesso se acomoda no bastão para a confecção da porção coronária do núcleo. Enquanto a resina é polimerizada, o bastão deve ser retirado e colocado várias vezes para não ocorrer retenção do núcleo. Após a polimerização da resina, a fidelidade do pino moldado é verificada. O bastão de resina acrílica é recortado a nível oclusal ou incisal e prepara-se a porção coronária. Deve ser feita a adaptação do núcleo no conduto à porção radicular. A porção radicular deve ser jateada com óxido de alumínio. Limpa-se o conduto com álcool absoluto. Leva-se com um pincel uma pequena quantidade de cimento em volta do núcleo. Aqui a gente tem o pino já cimentado. E aqui a gente vai ver a técnica indireta. A preparação da coroa remanescente e o preparo dos condutos são os mesmos da técnica direta. 2 fios ortodônticos maiores que a extensão do conduto são adaptados nos mesmos. Os fios devem estar com as extremidades voltadas para o oclusal. A godiva pode ser usada como sistema de retenção também. Para a moldagem, devem ser seguidas as instruções do material escolhido. Após manipulado, é levado ao conduto com a broca lentulo, que pode ser manipulada manualmente ou na baixa rotação. Os fios são envolvidos pelo material e colocados em seus respectivos condutos. Com uma seringa própria, a moldagem coronária é feita envolvendo os fios. Em seguida, é confeccionado o modelo de trabalho, vazando o molde com gesso tipo 5, tipo 4, desculpa. Então, os modelos são levados ao articulador. A confecção do núcleo por técnica indireta. A moldagem e a reconstrução coronária dos condutos são feitas da mesma maneira. Para o encaixe dos núcleos, sistemas como sulcos, caixas ou encaixes não utilizados. Com a primeira parte do núcleo fundida, ela é adaptada ao modelo de trabalho e o acabamento da face que entrará em contato é feito. Depois, a segunda parte do núcleo é adaptada ao modelo e ajustada. Na parte de cimentação, introduz a primeira parte do núcleo, que é portadora da porção chamada de fêmea. No encaixe de semi-precisão, depois a segunda parte, denominada de porção macho, é introduzida. E aqui a gente vê o pino cimentado. Dando continuidade, agora eu vou falar um pouco sobre o pino de fibra de vidro. Ele vem sendo uma alternativa promissora devido às suas características estéticas,
por ser um material que permite passagem de luz, ele acaba sendo muito mais estético do que o núcleo fundido, o núcleo metal. Ele também tem em sua composição uma matriz resinosa, que contém diversos tipos de fibra de reforço. Isso faz com que, além de ser estético, ele é um material resistente. Outra característica importante é que o seu modo de elasticidade é semelhante ao da dentina radicular, o que preserva o dente contra estresse e uma consequente fratura. Algumas vantagens do pino de fibra vêm sendo a estética, o seu menor tempo de trabalho, você consegue fazer ele em um único atendimento, o seu modo de elasticidade ser próximo ao da dentina radicular, isso vai preservar o dente a uma futura fratura, e como desvantagem, tem quando o dente apresenta pouco remanescente coronário. Isso vai acabar acarretando uma contração de polimerização. Assim, vai ter uma falha no assentamento do pino. Porque esta falta de adaptação do pino faz necessário um aumento no volume do cimento resinoso e, consequentemente, determina um maior estresse na interface adesiva durante a polimerização, o que reduz de forma significativa a quantidade adesiva do pino. Faz com que o pino possa se soltar a qualquer momento. E essa desvantagem sobre ele ser de alto custo pode ser relativa, porque quando você adquire o kit com os pinos e as fresas, quando você for cobrar do paciente tratamento, você cobra o pino dele e esse valor é revertido para você mesmo, diferente do núcleo metálico, no qual você vai pagar, você vai cobrar do paciente o núcleo e vai ter que pagar o proteste com esse valor. Alguns estudos que a gente colocou no trabalho foi que teve um que foi realizado em 59 pinos intrarradiculares e eles foram cimentados em 47 pacientes para avaliar o sucesso dos retentores de fibra na reabilitação de pacientes que haviam perdido mais de 50% da estrutura coronária. Como resultado, não ocorreu nenhuma fratura na porção radicular dos pinos de fibra durante a pesquisa, e se concluiu que os pinos mostram-se menos invasivos a estruturas remanescentes, com facilidade de remoção do sistema em caso de falhas mecânicas ou biológicas. Aqui, os materiais necessários para você realizar o pino de fibra de vidro. Você vai precisar das fresas, que vem com o kit dos pinos de acordo com o diâmetro de cada fresa. Você vai precisar do silano para realizar a cimentação do pino no conduto e um cimento resinoso. O mais utilizado é o dual. A técnica de preparo se inicia com a seleção do pino. Com a radiografia em mãos, como eu coloquei aqui na imagem, você vai colocar o kit, ele vem com um desenho de cada pino e cada diâmetro. Você vai sobrepor esse desenho em cima da radiografia, para saber qual o diâmetro do pino que você vai utilizar. E lembrando que o pino deve se encaixar no conduto, preservando de 3 a 5 milímetros de gutta-percha depois do preparo do conduto. É necessário você fazer desobturação do canal. Você tem que fazer esse procedimento com isolamento absoluto para garantir a adesividade posteriormente do pino. Você inicia isso fazendo a remoção da gutta-percha com as brocas Gates e Largo, número 1, 2 e 3, seguindo essa ordem, respeitando os 2/3 do canal e sempre com muita irrigação. Após a desobturação,
você vai utilizar as fresas que vem no kit para fazer a otimização do canal. O que seria isso? Você vai usar as fresas para deixar do diâmetro correto do pino que foi selecionado para aquele conduto. Um dos kits mais utilizados e mais conhecidos é o kit White Post DC e DCE. É importante usar as fresas em sua ordem. Vou dar um exemplo. O pino tendo 0,5, 1, 1,5. Se o pino que você for utilizar for o 1, você tem que usar a fresa 0,5 e a 1. Sempre nessa ordem. Você não pode passar e não pode iniciar pela fresa correspondente ao pino. Sempre da menor até o diâmetro que foi necessário utilizar o pino. Após você preparar o conduto, otimizar o conduto e perceber que o pino ele entrou e em posição ele se mostra sem folga e com certa firmeza ao ser puxado e se estendendo por todo o conduto preparado, deverá ser feito um corte 2 milímetros abaixo da incisal de referência do dente vizinho. Será necessário, posteriormente, uma limpeza com álcool absoluto, seguido da aplicação do silano. Deve-se aguardar 60 segundos após a aplicação e com o jato de ar retire esse excesso do silano. Para fazer a cimentação adesiva do pino, deve-se irrigar o canal com álcool e fazer a sua absorção com o papel absorvente, aquele utilizado em endo. Aí você vai aplicar o condicionamento ácido por 20 segundos no conduto. Em seguida, com a colocação, você vai fazer o ataque ácido, você vai irrigar, tirar esse excesso do ácido, fazer a secagem novamente. Após a secagem, você vai colocar o adesivo e fotopolimerizar por 40 segundos. O cimento deve ser introduzido no interior do canal radicular. Você pode utilizar um lentulo para favorecer esse escoamento. E também pode colocar o cimento ao redor do pino antes de colocar em posição. Aí você vai entrar com o pino, retirar o excesso do cimento que vai extravasar e fazer a polimerização por 2 minutos. Lembrando que o cimento ele é dual, então ele vai ter a sua ação fotoativada e sua ação química ativada. Aí para finalizar, você tem que fazer o preparo protético do pino. Você vai acrescentar resina composta no pino, ao redor dele todo, deixando com boa espessura e altura de 12 milímetros abaixo da incisal. Após isso, você vai fazer um desgaste nesse incremento de resina com brocas diamantadas, seguindo os requisitos de um preparo para a coroa protética. Você vai preparar como se fosse um dente, porém vai ser na resina. Prepara com as inclinações corretas, com o término cervical correto, como se fosse o dente natural. Eu agradeço a atenção de todos. Esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado.